Olá, sejam todos bem-vindos ao Química em Arte. Hoje temos a presença ilustre da professora doutora Denise Maria Souza de Mello, uma das mulheres cientistas que colaboram para mudar o terrível cenário da desigualdade de gênero e uma das mulheres brasileiras que contrariou as estatísticas e se destaca no ensino, na pesquisa, na extensão, na gestão e na família. A professora Denise é graduada em Medicina Veterinária, em Pedagogia e em Ciências Biológicas, possui 3 especializações, em Biologia, em Gestão e Liderança Universitária e em Direito Animal, mestrado em Neurociência do Comportamento e doutorado em Farmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, é docente da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Realeza, no curso de Medicina Veterinária e também no programa de pós-graduação em Saúde e Bem-Estar Animal e Produção Animal Sustentável, nível mestrado, aqui no Campus Realeza. E é coordenadora do curso de Medicina Veterinária. Seja muito bem-vinda, professora Denise. Muito obrigada, professora Gisele. É um prazer estar aqui para a nossa conversa de hoje. Obrigada por aceitar o nosso convite e contar um pouco da tua história de vida. Professora Denise, eu queria entender um pouco mais, né, porque a senhora percorreu vários caminhos na sua trajetória acadêmica e profissional. Conte um pouquinho para nós como é que foi a tua infância e a adolescência, né, para ver se eu consigo entender um pouquinho mais, né, a respeito dessas suas escolhas. É tão bom falar da minha infância, professora Gisele. Eu fui uma criança muito feliz. A maior parte da minha infância eu passei numa vila militar. Meu pai era militar e a gente, então, morava nessa vila onde tinha muitas crianças. E era o tempo que as crianças, elas mesmas inventavam, né, os seus brinquedos, criavam suas brincadeiras. Foi uma infância muito feliz. Não tinha internet, não tinha celular. Eu brinco sempre, né, falo, no meu tempo a gente fazia isso, meu tempo era melhor. Claro que a gente é desse tempo também, né? Mas a minha infância foi uma fase muito boa na minha vida, muito boa mesmo. E assim, eu acho que eu sou quem eu sou hoje porque eu tive a infância e a juventude que eu tive naquela época que eu tive, porque a gente era bastante criativo, a gente tinha que ser bastante criativo, porque não tinha, né, toda essa tecnologia ao nosso dispor para transformar aí a nossa vida talvez mais fácil, como esses, né, os jovens de hoje em dia têm aí um acesso melhor, não é mesmo? Com certeza, a nossa infância foi uma infância vivida, né? A gente brincava, subia na árvore, corria no mato, pegava frutas, enfim, coisa que hoje, né, as crianças de hoje vivem só mais na tecnologia do que nesses campos que são tão importantes e que nos constroem enquanto profissionais. Na tua infância, tu brincava, porque tu fez medicina veterinária, pedagogia e ciências biológicas. Tinha animais na tua volta? Tu morava no sítio? Como é que era? Conta um pouquinho para nós. Sim, eu fiz veterinária, mas assim, a minha infância, como a gente era criança, a gente brincava na rua, né? Nossas brincadeiras eram na rua. E eu sempre em casa, a gente teve animais, ou cachorro, ou gato, ou galinha. A gente trazia bicho da rua, às vezes até alguns exóticos nós tivemos também. Mas, assim, sempre gostei de brincar com os bichos, e meu pai sempre teve sítio, então a gente também circulava, né, e frequentava muito o interior, e gostava muito. A gente teve uma vida bem boa, bem saudável, né, na infância, porque era uma vida livre, né, não é como hoje eu tenho pena, né, das crianças de apartamento, porque é tão limitado, né, que eles fazem, apesar da tecnologia, como eu falei anteriormente, a favor deles, mas nós não, né? Nós, um pedacinho de madeira, um bichinho, era um entretenimento, era uma alegria, era um dia inteiro de brincadeiras. Que a gente criava um mundo, né, ao redor daquele estímulo. Então, na verdade, sempre gostei, né, da natureza, dos bichos, mas não sei se foi isso que me levou para a veterinária somente. Podia ser a biologia, então tá os dois ali, né? Porque eu gostava também de fazer algumas experiências e tal, com bichos também, lá pequenininha, né? Eu era terrível. Então, de repente, a biologia também estava ali, né? A biologia também estava ali.
E brincava de escolinha também. As caixas, sabe, as caixas as embalagens de gelatina, de leite, quando eu era pequena, eram os meus alunos. Eu colocava as embalagens, eram os meus alunos. Eu brincava de escolinha. Então, quer dizer, a pedagogia também está aí, né? Então, como eu te disse, a minha infância foi maravilhosa. A gente brincou muito. Aquela liberdade que hoje a gente não vê, né? Nas brincadeiras de criança, nas crianças, enfim. Em função de tudo, claro, né? Nós estamos no século XXI e as coisas mudaram, e que bom que mudaram. Né? Mas eu acredito que ali na minha infância eu comecei já a desenhar o que eu queria, o que eu seria, né? Futuramente. Com certeza. E por que a tua primeira opção foi medicina veterinária? Então, a veterinária, na verdade, assim, na cidade onde eu morava, né, quando eu fui fazer o vestibular, eu morava em Lages, em Santa Catarina, e lá tem a Universidade do Estado de Santa Catarina, o UDESC, que tinha o curso de veterinária, que era um curso muito bom, muito conhecido. E, assim, eu optei por fazer a veterinária, porque eu queria algum curso da área da saúde. Fui para a veterinária. A minha paixão pela veterinária, ela surgiu realmente quando eu entrei no curso. Quando eu comecei a fazer o curso, eu vi, eu quero isso aqui para mim. Mas, assim, eu faço essa pergunta para os meus alunos, né, professora Gisele, sempre eu faço, por que vocês escolheram a veterinária? E, claro, tem aquelas respostas clássicas, né, eu amo animais. Eu adorava estar com os animais, judiava muito, né, ninguém nos ouça, né, mas não foi só por isso que eu escolhi a veterinária, eu escolhi por essas razões e razões também familiares, do curso estar ali, ser uma boa universidade, e eu queria um curso na área da saúde, apesar que os testes vocacionais apontavam para um outro caminho, mas, né, testes são testes. E daí eu fui fazer a veterinária. E a paixão veio depois, lá dentro do curso, eu, né, fui me identificando e fui gostando, e era isso, eu queria ser veterinária clínica de grandes animais. E hoje eu sou professora no curso de veterinária. Olha os caminhos da vida. Ai, que legal! Fiquei curiosa, professora Denise. No teste vocacional, quando tu fez o teste vocacional, qual é o curso que mostrou? Deve ter sido pedagogia ou ciências biológicas. Foi um desses cursos? Não apareceu, não. Artes plásticas. Olha, Nossa! né? A cultura mundial perdeu uma grande atriz. Brincadeira, não, plástica. Sabe por quê, professora Gisele? Quando eu era uma guria, né, lá meus 10, 11 anos, eu amava fazer teatro. Eu fazia peças no colégio. Na verdade, a gente imitava alguns programas que tinham na televisão na época. A gente fazia muito bem. Eu tinha um grupo de teatro legal. Eu sempre me envolvi com teatro. Depois, até quando eu entrei na universidade, na veterinária, eu também participava de um grupo que Lages incentivava muito essa questão do teatro, eu fazia parte. Então, de certo, na hora de fazer o teste vocacional, na época, eu era o que se destacava, que eu fazia, e deu isso. Mas eu fui fazer veterinário. Que legal, que legal. Mas, na verdade, né, a gente está explorando aqui, né, a tua trajetória profissional, né, os projetos que tu desenvolve, que a gente vai falar mais tarde. Mas a arte, na verdade, ela está em ti. E já faz bastante tempo, porque tu desenvolve um trabalho que é um trabalho artístico, de artesanato. Vou mudar um pouco o roteiro aqui, mas me conta um pouquinho mais como é que tu sempre gostou de arte, claro que o trabalho fez teatro, enfim, que era uma coisa que era legal na adolescência, mas a arte está em ti, de certa forma, ela nunca saiu de ti. Fala um pouquinho do teu trabalho artesanal e artístico, porque, assim, é uma arte. Depois eu vou postar umas fotos aqui dos trabalhos da professora Denise também. Olha, para te falar bem a verdade, a arte que eu fazia naquele tempo lá era o teatro mesmo, eu gostava. E eu acho que eu só sou professora hoje porque eu fiz teatro naquele tempo. Porque eu fui uma criança endiabrada, vocês não têm noção, mas eu fui uma adolescente muito introvertida. Olha só, né? Então, o teatro, eu acho que me ajudou nessa questão de ser professor, porque quando eu ia falar em público, eu perdia a vergonha mesmo, né? Eu me soltava. Então, isso me ajuda muito nas minhas aulas. Quem já foi meu aluno sabe disso. Essas artes manuais que eu faço hoje, professora Gisele, é um outro contexto, né? Claro que talvez não sei se a gente fala em dom, vocação, né? Sei lá,
eu fui buscar isso para a qualidade de vida, né? Eu sempre fiz, porque no meu tempo, as meninas, elas tinham que ser bem, né, bastante prendadas, né? Deus o livre, porque isso fazia parte do pacote para o casamento. Tinha que bordar, cozinhar, exato. Tudo. E como eu sou de uma região fria, né, da Serra Catarinense, aqui as mulheres aprendem desde cedo a fazer crochê, tricô, bordado, que no frio, né, o que anima as noites frias, animava, né, naquele tempo. Então, eu sempre fiz trabalhos manuais. E quando eu cheguei em Realeza, eu conheci um grupo, né, conheci uma professora de crochê e comecei a fazer uns crochêzinhos, mais qualidade de vida. E, claro, e apareceu, né, a gente vai produzindo, vai criando, e isso é muito bom para ver. Ai, que legal. Não, e eles são lindos os seus trabalhos. Eu acho que isso é muito legal, que, obviamente, para a qualidade de vida, eu acho que isso é muito bom, né? Porque a gente só fica naquela função de trabalho, da questão profissional, e a gente precisa ter uma fuga, né? Trabalhos artesanais, eles trazem, pelo menos para mim, né? Que eu também sou da era que tem que fazer crochê, tricô, ponto de cruz, né? Bordar, tudo isso. E eu ainda faço, às vezes, algumas coisas, hoje não com tanta intensidade, demora um ano para fazer um tapete, né? Mas eu faço. Mas é uma coisa que relaxa, que traz uma tranquilidade, isso é muito legal. Depois da medicina veterinária, tu ainda fez duas graduações, a pedagogia e as ciências biológicas. As ciências biológicas foi um pouquinho mais tarde. Mas, assim, por que tu optou em fazer essas duas áreas, né? Foi por uma questão profissional ou foi porque lá tu ainda tinha esse sonho de infância, tu brincava lá com as caixinhas de leite, com as caixinhas de gelatina, enfim. Foi uma necessidade profissional ou foi um sonho de criança? As duas coisas, professora Gisele. Porque, assim, o meu curso de medicina veterinária, que eu fiz lá na UDESC, ele era muito bom, bastante técnico. A gente tinha uma formação técnica muito boa. Mas eu, desde caloura, eu comecei a fazer estágio. Eu gostava de sair, né? Eu ia para as prefeituras ou pegar as pessoas que tinham aqueles animais, as pessoas, né? O pessoal do campo. A minha região é uma região serrana, é uma região que tem bastante propriedades rurais. E eu vi que o nosso curso, eu percebi na época que o nosso curso ele não nos preparava para esse contato com o humano, com essas relações com os humanos que tinham os animais. O que é o veterinário? Né? A maioria das pessoas diz, né? O que é o veterinário? É o médico dos bichos. Não é isso. O animal não humano, a tua interação com ele, ela existe, mas ela é limitada em certos aspectos. E você tem que, então, ter essa relação com o dono desse animal, com o tutor desse animal, ou pessoas que têm a responsabilidade. E eu senti que faltava isso. Né? E eu gostava dessa coisa de ir para o campo, conversar com o produtor rural. Então, eu fui procurar um curso que me desse essa lacuna, né, das ciências sociais, das ciências humanas na minha formação. E daí, como tinha a universidade aqui em Lages, eu fui fazer à noite a pedagogia. Eu gostei muito. E depois, né, mais tarde, eu entendi por que eu fui fazer pedagogia, porque, na verdade, eu sou professora mesmo, muito mais do que a veterinária de formação, eu sou professora. E me encontrei aí. Né, e a pedagogia me ajudou muito, né, nessa minha trajetória. Nossa, Denise, a campo, tu chegou a trabalhar em algum momento da tua trajetória como médica veterinária? Eu tive algumas experiências a campo, né? Quando eu entrei na veterinária, que eu me apaixonei pela veterinária, eu queria ser clínica de grandes animais. Olha só, né? Eu gostava da lida de ir lá, de pegar o bicho, né? Naquele tempo, tive algumas experiências, trabalhei, mas depois, logo em seguida, eu fui convidada para pegar umas aulas, eu comecei na educação básica, professora Gisele. Que legal! Tá explicado. Assim que eu me formei, né, eu comecei um trabalho como veterinária, mas logo daí apareceram algumas aulas e eu fui trabalhar numa escola para o ensino fundamental e médio. E tive essa experiência, e é uma coisa que eu sempre digo, né, todo professor universitário deveria começar na educação básica. Aí eu aprendi lá, e quando eu entrei a primeira vez, numa sexta série, na época, para trabalhar ciências, eu descobri que eu adorava a veterinária de campo, né? Eu gostava muito daquela lida, adorava fazer cirurgia, fazia muito bem.
mas quando eu entrei numa sala de aula, eu vi, é aqui que eu quero isso para mim, eu sou professora, eu vou ser professora. Que emoção, que legal. Não, são coisas que acontecem no decorrer da nossa caminhada e que é onde a gente acaba dando, né, aquele... Não é isso, assim, eu quero trabalhar com medicina veterinária, mas não é lá com a campo, né, com um bicho lá, não, eu quero ensinar. E como tu sempre teve isso em ti, na verdade, as coisas foram se ligando. E agora, para mim, as coisas fazem muito sentido. Que legal. Quero aproveitar a oportunidade também de te agradecer. Foi a primeira professora no campus Realeza, né? Há 2 anos atrás, a gente tinha um projeto, né? Um programa de extensão, e um dos projetos era o pré-ENEM. E aí, quando eu mandei o e-mail para os professores, eu fiquei naquela expectativa, eu digo, porque ninguém vai aceitar, né? A gente nunca acha que tem que... A gente fica meio... Porque eu precisava de um número muito grande de professores para colaborar, né, no projeto. E a primeira professora que respondeu o meu e-mail foi tu. Então, eu te agradeço de coração, né, por tu ter participado do projeto e ter colaborado de forma tão bela. E todas as tuas orientações, os alunos saíam, né, com o olho brilhando, as aulas eram maravilhosas, enfim, foi muito legal. Mas, professora Denise, então, além das graduações que a senhora fez, das especializações, enfim, durante um bom tempo, a senhora foi professora da UDESC e foi professora também da Uniplac, certo? E lá na Uniplac, a senhora foi pró-reitora de ensino durante 4 anos. Conta um pouquinho para nós essa experiência, como é que foi, quais foram as recompensas e as dificuldades, né, de ser pró-reitora de ensino, porque eu acho que tem alguns colegas nossos, por exemplo, aqui do Campus Realeza, que não sabem disso, né? Conta um pouquinho para nós. Bom, eu cheguei na Uniplac, eu dava aula ainda na UDESC, né? Depois eu me formei, né, na UDESC e depois voltei como professora, trabalhei 10 anos lá, mas eu estava na UDESC ainda. Eu fui trabalhar na Uniplac, a reitora naquele tempo, ela chegou e pediu que ela precisava de alguém que trabalhasse os projetos dos cursos na área da saúde, que ela queria expandir a área da saúde. Eu cheguei bem nesse momento, já tinha mestrado, tinha poucos professores mestres naquele tempo. E eu entrei lá, daí eu fui chefe do departamento por 2 mandatos e a gente conseguiu, então, né, montar e organizar e colocar em funcionamento os cursos da área da saúde, todos, né, enfermagem, odonto, terapia ocupacional, psicologia, educação física e biologia, e também, daí depois o último foi medicina. Chegou um momento que ela chegou e disse, eu vou para um próximo mandato como reitora e eu gostaria que você participasse da minha equipe como pró-reitora de ensino. Assim, né, uma surpresa, um susto, porque nós professores, né, professora Gisele, vocês sabem muito bem, nós temos a nossa praia é a sala de aula, é a relação com o aluno, né, é ter o laboratório lá onde você faz a sua pesquisa, teus projetos de extensão, esse é o que a gente sabe fazer. É bom para a gente ficar ali, naquela zona de conforto. E, de repente, você, né, tem esse convite para um cargo onde você vai trabalhar com toda a universidade. Né? O pró-reitor de ensino, ele tem contato com todo mundo. Eu aceitei, claro, só que naquele mesmo momento que ela me fez o convite, eu estava fazendo as provas para entrar no doutorado em farmacologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Mas ela aceitou mesmo assim, se você passar no doutorado não tem problema, eu quero você como pró-reitor e nós vamos conseguir. E foi. Foi muito bom, porque aquela época que eu assumi a pró-reitoria, era uma época no Brasil todo, um grande movimento no ensino superior. Várias reformas, várias fusões, e a questão do estágio mudou todo naquela época. As diretrizes curriculares nacionais de todos os cursos foram aprovadas no período da minha gestão, então a gente teve que movimentar, né, todos os professores e coordenadores de todos os cursos e fazer adequações ou fazer novos projetos de curso. Foi muito bom. Eu viajei muito, eu viajei o Brasil todo, eu fazia parte do Fórum de Pró-Reitores do Brasil e eu participei de muitos eventos e discussões. Uma hora eu estava em Lages, onde era a Uniplac, no mesmo dia eu estava em Brasília, em rodas de conversa. Então, para mim, foi um aprendizado, porque quando você é professor, só professor, né, você entra e sai da universidade, e aqueles que ainda se envolvem em pesquisa e extensão ainda têm uma vivência maior.
mas você não sabe o que é a universidade. Você só vai saber o que é realmente a universidade quando você tem um cargo de gestão. Você é coordenadora do curso de Química, você sabe disso. Né? Quando a gente assume um cargo, né, de coordenação, de chefe de departamento, as nossas relações elas vão ampliando, né, e você tem uma visão melhor da universidade. Esse é o ponto positivo. Eu gostei muito de tudo que eu aprendi naquela época. Eu conheci muitas pessoas maravilhosas. Mas tem também, como dizia a reitora, né, a professora Nara, que eu trabalhei, ela dizia, tem o ônus e o bônus. O ônus é que você sai realmente, né, daquela tua rotina acadêmica de docente, pesquisador, e a gente emburrece num cargo administrativo, né? Você fica ali, você tem trocentas questões para resolver, aluno, professor, a parte da gestão, é o MEC exigindo coisas, enfim. E então você não produz mais. Então isso eu senti, é só você entrar no meu Lattes, você vai ver essa lacuna, porque eu fiquei em cargo de gestão por muito tempo. Tanto que eu demorei para assumir aqui na UFES um cargo de gestão. Hoje estou, né, na coordenação da veterinária, é um novo desafio. Mas, assim, é muito bom. Eu acho que todos os professores devem passar pela gestão, até para entender melhor as relações dentro da universidade, fazer as ligações, porque é muito fácil você estar lá, né, no teu cantinho, só entra e sai. Não, né, a gente tem que viver a universidade, a gente tem que entender como os processos acontecem dentro da universidade. Eu gostei muito. Foi uma experiência muito boa. Bem complicado, mas foi muito Ai, boa. que legal, Denise. Eu acho que é importante a gente falar a respeito disso, porque são raros, né, os cargos que uma mulher, né, que a mulher consegue chegar no cargo de gestão superior. Os dados mostram que coordenação de curso, chefe de departamento, questões mais burocráticas, tem mulheres, não tem problema, mas numa pró-reitoria é muito raro isso. Então a gente tem que valorizar muito esse trabalho que tu fez, né? Porque tu colaborou e contribuiu para a formação de milhares de estudantes e também, né, na reformulação dos cursos. E naquela época, de fato, estava uma loucura, né? Eu imagino que não deve ter sido muito fácil. E até por não ter sido muito fácil, de acordo com, né, com as reformulações, como é que era a tua rotina? Como é que era a tua rotina? Porque uma hora tu estava em Lages, uma hora em Brasília, tu estava como pró-reitora fazendo doutorado. Como é que funcionava essa tua dinâmica? Fala um pouquinho para nós. Nesse ano que eu assumi a pró-reitoria, eu passei também no doutorado em Florianópolis, eu estava em Lages, né, o doutorado em Florianópolis, e nesse mesmo ano eu engravidei do Matheus. E na minha vida as coisas eu passei no doutorado. Eu não fiz assim graduação, mestrado e doutorado. Não, eu fiz graduação, fui trabalhar, depois eu fiz mestrado, fui trabalhar e depois o doutorado, né? Então, assim, Gisele, às vezes eu paro para pensar que loucura que foi a minha vida naquela época. E eu só dei conta porque eu sou mulher, né? Porque eu sou mulher mesmo, e isso vem, né, já de uma história. Era bem complexo, porque eu trabalhava os 3 períodos, porque é uma universidade particular, privada, né, os 3 períodos, as viagens, eram toda semana, ou era Florianópolis, ou, né, às vezes tinha os encontros do fórum de pró-reitores, eu tinha que estar, e também a minha vida, né, familiar ali com o Matheus bebê e tudo. Foi, assim, um período bem corrido, bastante produtivo, muito produtivo, mas, assim, dei conta, né? Eu tinha o apoio de pessoas maravilhosas, mulheres, né? A minha reitora era uma pessoa muito boa, a minha mãe, né? Eu acho que eu não conseguiria nada se não fosse a minha família, né? Meu pai e minha mãe, que me deram apoio naquele momento de assumir todas essas questões. Mas consegui. E além, né, da pró-reitoria, do doutorado, da família, um belo dia a reitora chegou e disse, vocês vão fazer, eu quero que os 3 pró-reitores, né, vocês vão fazer um curso de especialização em gestão universitária, eu preciso que vocês façam esse curso. E eu fiz. Então, né, eu saí doutora num ano e especialista também em uma especialização em gestão. Foi muito bom. Esse curso de gestão universitária, eu tive que ficar um tempo fora do Brasil, né? Eu fiz uma parte dele no Canadá. Foi nossa, uma experiência incrível, e eu dei conta, né, nesses 4 anos de pró-reitoria, a minha vida foi essa, né? Mas eu acho que eu dei conta.
Nossa, Denise, que legal, quantas oportunidades tu teve, né? E eu fico imaginando, assim, todas as pessoas com que tu conheceu, que tu pôde colaborar, que te ensinaram, que te apoiaram, enfim. E com certeza, né? Graças a Deus que tu é uma das mulheres, uma, né, no Brasil, né, uma questão cultural, né? A gente tem essa questão forte culturalmente, que a família nos dá muito apoio. E que bom que tu teve teus pais ali para te ajudar com o Matheus, porque não é fácil, né? Porque a vida numa gestão já não é fácil. A gente na coordenação, a gente já, né, se descabela bastante. Eu fico imaginando numa pró-reitoria. E tu falou que tu esteve no Canadá, né, fazendo parte dessa especialização. Fala um pouquinho para a gente disso. Bom, na verdade, assim, esse curso de gestão, a gente tinha que desenvolver um projeto aplicável, né? Um projeto que você teria que aplicar na universidade. Esse curso de especialização em gestão universitária, ele foi feito só para os dirigentes das universidades da CAF em Santa Catarina. E daí tinha uma etapa fora do Brasil, a gente podia escolher em função do tema do teu trabalho, do teu projeto. Como naquela época, na Uniplac, a gente estava organizando, né, fazendo o projeto do curso de medicina, e era um projeto inovador, bastante ousado, porque a gente fez um curso todo em metodologias ativas, então ele era um projeto, assim, rompia com tudo que você imaginar, né, do ensino tradicional, e a gente tinha uma assistência do pessoal de Marília, do pessoal principalmente Marília, que foram os pioneiros no Brasil, né, com a medicina com metodologias ativas, pessoal de Maringá também. E daí, então, nesse curso de gestão, eu disse, por que não, né? Vou trabalhar com esses cursos que mudaram, né, o seu projeto pedagógico, mudaram para as metodologias ativas, quero ver experiências diferentes. E, na verdade, começou no Canadá, em McMaster e Sherbrooke. Foram as primeiras em trazer, principalmente os cursos da área da saúde e as engenharias também, com esse formato, né, em metodologias ativas. E daí eu aproveitei, então, fui a Sherbrooke conhecer lá na universidade o projeto deles de medicina, porque estava, né, bem no momento que a gente estava trabalhando, num trabalho bastante intenso, de montar o curso na Uniplac. Eu fico muito feliz, porque o curso da Uniplac hoje já, né, se vão mais de 10 anos, e os alunos formados, né, com essa metodologia, nós só temos, eu só tenho notícia de coisas boas. Então, valeu a pena ir lá. Daí eu fui no Canadá. Claro que, né, que a realidade do Canadá é toda diferente do Brasil. Então, eles tinham uma outra visão da medicina, da saúde coletiva. E a gente adaptou, claro, para as condições do Brasil, né? A gente, o curso lá o curso da Uniplac, ele é todo voltado para as questões das políticas públicas, do SUS. Então, os alunos, eles já têm esse contato com, né, com a equipe de saúde, dos postos de saúde, é bem legal. E daí por isso que eu escolhi o Canadá, porque tinha, né, a Universidade de Sherbrooke na lista, e eu fui lá, então, para fazer a minha passantia, como eles chamavam, né, esse período para aprender mais. Foi muito bom, eu gostei muito, nossa, foi um tempo muito produtivo de aprendizado. Legal, Denise, um aprendizado para a vida, né? Um aprendizado eterno que nunca vão te tirar isso. E hoje, né, torna a profissional que tu é e a coordenadora que tu é agora, segundo mandato, né? Então, só tem a colaborar, imagina, com toda essa bagagem que tu tem, com toda essa experiência, nossa, que bacana, que legal. Parabéns. E, Denise, nessa tua trajetória enquanto professora, pró-reitora, todos esses caminhos que tu percorreu, tu sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher ou não? Porque dependendo da área, existem diferenças, né? Tem algumas áreas que você é mais gritante, outras áreas não. Então, como é que tu sofresse algum tipo de preconceito ou não? Sim, né, eu sofri bastante preconceito. No tempo que eu fiz veterinária, professora Gisele, eram poucas mulheres veterinárias. Hoje a gente, né, você entra na sala de qualquer turma da veterinária, eu acho que nós temos mais mulheres do que homens cursando. No meu tempo, não. Eram poucas mulheres, era um curso masculino, né? Essa é a realidade como tem, né? As engenharias, enfim. E a veterinária era um curso masculino, no tempo que eu fui aluna. Então, sim, e como eu era, né, metida, eu fazia muito estágio, eu saía muito com os veterinários, né, para aprender, fazer muito estágio extracurricular. Quando a gente chegava nas propriedades, eles já diziam, as mulheres vão lá para a cozinha,
Uma vez, eu não esqueço, no meu estágio obrigatório, a gente foi lá fazer uma castração em suínos, numa propriedade. Tinham 5 homens, eles sentaram todos na cerca e falaram, agora eu quero ver essa menina fazer. Porque, né, castração, tudo bem, não precisa do veterinário somente. O pessoal que é da veterinária sabe o que eu estou dizendo. Mas eles queriam ver se eu ia lá, e como era castração, macho, né, eles queriam saber se eu ia fazer na frente deles. Então, é uma coisa bem de masculina, né, bem machista. E muitas entrevistas de emprego. Eu fui uma vez, eu viajei mais de 1.000 quilômetros para fazer uma entrevista para o emprego numa cooperativa no Rio Grande do Sul. A primeira pergunta que o entrevistador fez, pasme, né? A primeira pergunta ele disse o seguinte: você leu bem a vaga, o chamado para a vaga aqui para a cooperativa? Eu disse, eu li. Vocês precisam de um veterinário. Ele disse, exatamente, nós precisamos de um veterinário, né? E realmente, quando eu entrei na antessala para fazer a entrevista, tinha 2 veterinárias, eu e uma outra colega, e trocentos meninos, né, homens veterinários. Depois de um tempo aqui, a gente começou a perceber que mudou um pouco, mas ainda tem, né, se a gente conversa com as nossas alunas e as alunas que já estão no mercado de trabalho, ainda tem os comentários, porque as pessoas ainda veem a profissão veterinário uma profissão masculina. Né? E hoje não tem isso. Né? Eu acho que é uma questão de habilidade, de capacidade, de competência. Tem lugar para todo mundo, independente do sexo, da cor, da ideologia política, do credo religioso. Acho que a gente tem que parar com essas coisas. Eu não tive só problema na discriminação por ser mulher, mas outros fatores também, professora Gisele. Então, é isso que, né, hoje está muito aí na mídia, mas é uma verdade. A discriminação existe por ser mulher, por ser a cor da tua pele, por você ter uma opção diferente daquela que a pessoa acredita ser verdade. Eu sofri bastante assédio moral e essas discriminações, né, por questões aí. Então, isso é triste, mas estou aqui, né? Eu mostrei para todas essas pessoas que não são só os homens, né, que discriminam mulheres na profissão, são as próprias colegas, né, ou colegas não de profissão, mas mulheres, né, às vezes discriminam. Eu fui em muitas casas, na minha vida de veterinária de campo, muitas casas que eu chegava, eles diziam, as mulheres vão para a cozinha, os homens vão para a lida. Mas eu disse, não, eu sou a veterinária. Então a gente vê. É claro que hoje diminuiu, a gente percebe isso, diminuiu, porque as mulheres estão tomando conta. Isso é muito bom, não é mesmo? Tem lugar para todo mundo. Competência, tua habilidade, tua qualidade de ser um profissional bom, né? Não importa no que, você tem que ser bom, mostrar isso, mostrar o teu serviço. E respeito, né? A palavra é respeito, não é mesmo? Sim, Denise, né? Respeito eu acho que é o mais importante. Os dados mostram que há muito tempo atrás só havia 20% de mulheres, né, na medicina veterinária. E o machismo era muito alto, como tu falou, chegava em algum lugar, não, as mulheres vão para a cozinha. Ou quando tinha essa situação de fazer uma castração, não, vamos ver se ela sabe fazer, que era meio que para afugentar ou desestimular, né? Graças a Deus, né, tu e nem outras tantas mulheres não desistiram, né, e foram à luta e estão aí hoje no mercado de trabalho e hoje na academia, como é o teu caso. Mas, assim, era muito forte. De acordo com o Conselho Regional de Medicina, da Medicina Veterinária, me chama a atenção, assim, porque tu pega qualquer texto lá do Conselho e é médico veterinário, médico veterinário. Tudo bem, pode ser uma questão, porque é medicina veterinária, mas tem médica veterinária, é uma questão de gênero, eu acho que precisa ser colocado isso, né, de alguma forma. Eu penso, eu penso assim, se minha filha, hoje não, mas enfim, se ela estava na questão de decidir a profissão, entra lá, médico, veterinário, já desestimula. Professora Denise, tu coordenou e coordena projetos de pesquisa, ensino e extensão. E muitos desses projetos colaboram muito para o desenvolvimento da cidade de Realeza e da comunidade regional. Fala um pouco sobre eles. Bom, dentro da pesquisa, eu faço parte do grupo de pesquisa em sanidade animal, na linha de bem-estar animal. Né? E, na verdade, assim, com o bem-estar animal, a gente faz tudo. Né? A gente faz pesquisa, ensino e extensão. Nós temos um programa de extensão em bem-estar animal, faz já bastante tempo,
aqui na UFES. Nossa, nós temos muitas atividades envolvendo a comunidade. E de pesquisa, então, nós temos a parte da avaliação do bem-estar, principalmente em gado de leite, que como aqui em Realeza é uma bacia leiteira, então nós trabalhamos mais com gado de leite, mas também avaliamos, né, já em função, né, claro, das demandas que vão chegando, a gente já está com bastante projeto e já resultados de trabalho, muito com pets, né, porque o Brasil aí está despontando, o número de pets aumentou muito, principalmente cães e gatos está chamando muita atenção que as pessoas estão trazendo, né, para dentro das suas casas. E a gente tem bastante alunos meus aí trabalhando com essa questão da avaliação desses pets, da qualidade de vida desses animais domiciliados. E na parte de ensino, a gente, dentro do programa de extensão, a gente trabalha com palestras, nós temos o colóquio, a parte também de treinamento, nós temos parceria com a prefeitura, agora a gente aprovou a lei de proteção dos animais, né, que foi um dos nossos projetos dentro do programa de bem-estar animal. A gente aprovou a lei de proteção animal do município de Realeza, então está precisando toda essa parte de treinamento, de capacitação das pessoas que vão receber essas denúncias. A lei já está aprovada, já temos, né, mas assim, ainda tem essa parte de capacitação, que é a nossa parte que agora, em 2021, vamos ver, né, como que as coisas acontecem, porque os projetos de extensão a gente teve que parar em 2020, porque não como tu vai fazer extensão sem ter o contato com as pessoas, e a maioria das nossas atividades é com a comunidade, né, era com a comunidade, então não dá. Pesquisa é avaliação do bem-estar, né, e é isso, nós estamos aí, tem uma trajetória já de 9 anos na parte de bem-estar animal, avaliação do bem-estar animal, na UFES, né, com a comunidade de Realeza e em torno, né, já fomos premiados, né, nossos trabalhos, em 2019, 2 trabalhos foram premiados no Congresso Internacional de Bem-Estar Animal, e também temos participação em livros, numa obra também que saiu da WSPA, toda a nossa trajetória foi contada, né, nessa revista. Então, assim, temos bastante coisa para contar sobre bem-estar animal, daria uma outra conversa. Nossa, Denise, que legal. Eu já apoio muito o teu trabalho, parabéns a ti e toda a equipe pelos prêmios que vocês ganharam e pela contribuição que vocês têm feito, principalmente pensando no bem-estar animal. Recentemente, tu publicou também um capítulo, né, de livro, Estudos Criminais em Direito Animal, que fala sobre o abuso sexual de animais não humanos, né, interface entre o crime e a patologia. Então, isso é muito evidente, tu é uma das pessoas aqui da universidade, né, e da cidade de Realeza, que defende muito, né, as questões dos animais. Fale um pouco sobre essa tua pesquisa e a realidade hoje, né, dos animais aqui em Realeza e no entorno, né, da região. Esse livro, na verdade, assim, professora Gisele, a ciência ela é muito dinâmica, não é mesmo? Eu, quando cheguei em Realeza, eu tinha uma linha de pesquisa, trabalhava com indicadores de estresse, com marcadores de estresse, e claro, né, a gente tem que se adaptar às condições que a gente tem, e daí usamos o estresse como um indicador de bem-estar animal. Todas as nossas ações com relação ao bem-estar animal, sempre pensando, né, na qualidade de vida dos animais e nas questões de proteção animal. Nessa trajetória do Grupo BEA, da UFES, nós encontramos também muitas pessoas bacanas e encontramos o pessoal da Associação de Proteção de Animais de Realeza, o pessoal da AMA, que juntos, né, em parceria, a gente conseguiu tramitar a lei de proteção animal. E nessa trajetória toda, eu comecei a conversar com algumas pessoas que já estão um pouquinho, né, além do bem-estar animal, porque nós temos várias dimensões da questão animal, né, homem, humano, animal. Eu comecei a conversar e conhecer pessoas que estão trazendo aí uma ciência nova, uma parte do direito, um ramo do direito, que é o direito animal. Ele vai além do bem-estar animal. O bem-estar é aquilo que você deseja para o animal, as necessidades mínimas, né, que você tem que fornecer para o animal ter a sua vida plena. O direito animal, ele vai considerar o animal não humano como um sujeito de direito. Então, é uma coisa, né, muito além.
a legislação brasileira ela é muito falha em algumas questões, né? Por enquanto, os animais não humanos eles são considerados objetos na nossa legislação, na maioria. Apesar de que a Constituição brasileira é uma das únicas do mundo que já traz como crime a crueldade contra animais. Mas ainda falta muita coisa. Então, eu comecei a conhecer essas pessoas, né, que trabalham com o direito animal, que discutem o direito animal, inclusive fiz até uma pós-graduação animada, né, com o tema, e em função de toda essa nossa trajetória aqui, com realeza, né, trazer a lei de proteção, com o pessoal da AMA, todas as campanhas, conheci a professora Gisélia Toxará, que é lá do Rio Grande do Sul, ela é da Faculdade de Estácio de Sá, e ela tem todo um grupo que trabalha a questão do direito animal, direito criminal animal. E ela, daí conversando, a gente se encontrou num evento, e ela chamou, não, Denise, tu vai escrever, então, um capítulo do livro, a segunda edição, sobre direito animal na questão penal, né, de crime, e ela disse, o que você acha de falar sobre zoofilia? Eu disse, nossa, vamos falar, né, é um assunto bastante árduo, nós estamos aqui na região sul do Brasil, na minha cidade, na minha região, isso né, era uma prática realizada, né, tu sabe que meninos do interior, hoje é crime, né, então é uma questão assim que fica entre cultura, entre crime, entre patologia, né? Então, o que é isso? Né? Eu tentei trazer essa discussão no artigo ali, no capítulo que a gente escreveu, né? Mas é uma coisa bem polêmica. E todo livro, não sei se você conseguir dar uma olhada, né? Eu tenho um livro lá, posso te mostrar depois, né? Apresentar para ti. Mas todo o livro só traz questões polêmicas, de maus tratos com os animais, a parte criminal mesmo. Foi uma experiência boa, né, porque, na verdade, eu estava mais na dimensão de proteção animal, no sentido, né, no mínimo, né, das pessoas respeitarem, dos animais humanos respeitarem um pouco mais, né, como se deve respeitar o animal não humano, e, de repente, me vi discutindo o direito animal. É uma ciência que está vindo aí, muito interessante. A gente trouxe agora, na última semana acadêmica da veterinária, a gente trouxe a professora Gisele para ela falar, né, plantar uma sementinha nos veterinários, com os futuros veterinários, para a gente começar a entender isso e dar suporte, né, aos advogados, juízes brasileiros, que, olha, tem um pessoal muito bom aí defendendo a causa animal. Ele é muito bom isso, viu, professor Gisele? Isso não precisa ser veterinário, qualquer cidadã, né, esse respeito com o animal não humano tem que existir. Com certeza, professora Denise, né? Não precisa ser médico veterinário, as pessoas precisam ter mais consciência em relação a isso. Como tu mesmo disse, tem a questão cultural, principalmente do pessoal, né, que mora, né, e não é uma questão preconceitual, é uma questão cultural mesmo que existe, muito forte. Mas eu fico feliz de saber que tem pessoas como tu e outros colegas que não são também, né, não são médicos veterinários, mas que lutam por essa causa, e tem alguém que está falando e está problematizando isso e tentando conscientizar e sensibilizar as pessoas, né? Então, eu acho que isso é fantástico. Eu vou deixar no link da descrição depois, né? Vou tentar colocar o capítulo do livro ou o livro inteiro, né, para quem tem interesse de saber um pouco mais, né, sobre esses artigos e entender um pouco mais o processo, porque às vezes falta conhecimento mesmo, né? Por ignorância de não saber o que acontece, o que pode acontecer. E tem um detalhe que eu não posso deixar de falar, né? Tu falou, né? Foi um desafio, mais um desafio. E na tua trajetória, todos os desafios, né, que bateram na tua porta, todos tu aceitou e todos tu desenvolveu muito bem. Por ser mulher e por ter o conhecimento que tu tem, né? Então, tu aproveitou todas as oportunidades que tu teve na tua vida, não só oportunidades, porque as oportunidades não aparecem do nada, né? Tu também te dedicasse bastante, né? Estudasse, enfim, mas isso é fantástico, assim, olha, parabéns, porque não é todo mundo, né, que aceita os desafios e desenvolve tão bem quanto tu desenvolve. Eu fico pensando no teu esposo, né? Como é que teu esposo enxerga isso? Ele apoia, ele diz, nossa, essa mulher não para. Como é que ele age em relação a essas suas inúmeras atividades e atribuições? O meu marido é uma pessoa, eu teria que casar com ele de novo, né? Porque ai, que lindo! Ele me conheceu já nesse fervo. Quando ele me conheceu, eu estava terminando o mestrado. Então, eu dava aula na UDESC, ia para Florianópolis, e a gente se conheceu nessa Muvu.
E depois ele foi acompanhando, né, a minha trajetória, sempre me apoiou, né, eu não conseguiria fazer nada, nem estar em Realiza se não fosse ele, né, porque tu sabe, né, que ele trabalha no Instituto Federal em Santa Catarina e eu trabalho na UFS em Realeza. Então, né, o que eu vou te dizer? Eu teria que ser ele, né, porque o apoio, a parte com o Matheus, teve uma parte naquele momento lá da Uniplac, se não fosse ele também, para a gente dividir, né, as questões com o Matheus e a casa, tudo. Então, ele sempre trabalhou também, e a gente nessa luta. Eu acho que tem que ter, né, esse companheirismo, essa cumplicidade para as coisas funcionarem. Claro que tem altos e baixos, bom, coisa boa, coisa ruim, mas eu só tenho a agradecer, porque ele é o meu companheiro, né? Agora, até vou fazer não está na entrevista, mas fizemos 25 anos de casado, foi muito bom, festejamos bastante, e fizemos nessa retrospectiva, e vimos que tinha que ser, né, eu e ele, para dar certo, senão, né, talvez algumas coisas a gente não conseguiria fazer se fosse diferente. Ai, que lindo, que legal. Eu acho que é importante, eu tenho procurado trazer também agora para as entrevistas, né, essa questão do marido, do companheiro ou da companheira, enfim, porque é importante isso, porque uma profissão, uma caminhada, uma trajetória não se faz sozinha. E se a gente não tem um bom parceiro, um bom companheiro do nosso lado, as coisas não funcionam. E se tu teve todas, né, passou por tantos caminhos, tem essa tua trajetória tão linda, tão diversa e tão com muita propriedade, porque é fato. Tu tem uma família boa que te deu essa base e tu tem um baita companheiro, porque senão tu não conseguiria fazer ou tu não estaria mais com um companheiro. Eu acho que funciona mais ou menos nessa, na minha cabeça, pelo menos funciona nessa lógica. Então é importante, né, ter esse testemunho também para mostrar também para muitos outros maridos e companheiros ou companheiras, enfim, que é importante ter esse suporte, né? Que sem esse suporte a gente não conseguiria nada, e parabéns aos 25 anos de vocês, que venham mais 25 anos e muito mais 25 anos. E coisa mais linda, né, te ouvir dizer que tinha que ser com ele, casaria de novo com ele, enfim, que legal, que bacana. Que lindo, fico emocionada, porque eu acho que é importante a gente, é tão bom quando a gente tem uma caminhada, ainda mais na academia, assim, a gente tem um parceirão, assim, claro, ele também é professor, ele sabe da realidade, mas a gente sabe que tem alguns homens são bem machistas, né? E que não colaboram muito. E que bom que você teve esse presente na vida, né? De ter esse parceirão. Que bacana, que legal. E Denise, tu tem alguma mulher cientista, alguma mulher da tua área, ou alguma mulher assim na tua história de vida que contribuiu para o teu desenvolvimento, para a tua trajetória? Gisele, a minha vida sempre foi cercada de mulheres maravilhosas, né? Agora, assim, específico da ciência, eu tenho duas que me marcou muito, né, a minha vida. O meu primeiro contato com a ciência, né, no sentido literal, se é que a gente pode, né, definir ciência só assim, mas assim, quem me fez eu conhecer, né, a ciência, a pesquisa, aprender a pesquisar, fazer, foi a minha orientadora de mestrado, a professora Marta Pasqualini, lá da Federal de Santa Catarina. Ela foi uma orientadora típica. Nós tivemos, né, era amor e ódio, aquela relação amor e ódio, mas assim, ela me ensinou muito. Tudo que eu sei de fazer pesquisa foi com ela. E hoje, né, nós somos amigas, isso que valeu a pena. Até depois eu convidei ela para ser minha co-orientadora no doutorado. Ela veio e me ajudou também no doutorado. No doutorado, eu encontrei uma pessoa maravilhosa, a professora Tereza Lima, da Federal também de Santa Catarina, maravilhosa. Ela foi pró-reitora de pesquisa lá da Federal de Santa Catarina. E ela daí complementou, né? Inclusive no doutorado, quando eu cheguei para a Tereza, ela disse: por que você foi orientada da Marta, eu quero você. Então foi, né? Foi bem legal. Daí nós chamamos a Marta, e a Marta me orientou no doutorado. Elas me ensinaram tudo que eu sei, né, de fazer ciência no sentido, né, eu sou da biologia experimental, né, dizer, parece eu não falei isso ali no momento do bem-estar animal, eu vim da biologia experimental, né, eu trabalhava, sim, com animais de laboratório, mestrado, doutorado, e toda a minha vida, depois na UDESC, eu trabalhei com animais de laboratório. Agora, em Realeza, eu mudei, né,
e mudei um pouco as minhas relações aí experimentais, né? Passei para o bem-estar animal, e hoje já estou questionando algumas coisas. Mas essas duas mulheres, eu colocaria que elas marcaram, sim, na minha trajetória. Teve tantas outras, né? A reitora, a professora Nara, que eu trabalhei 13 anos na Uniplac, foi uma pessoa, né, na área dela, ela também teve bastante influência na minha formação. As minhas duas orientadoras na questão mais das mulheres na ciência, né? E eu sou de uma família bastante feminina, né? Na minha casa são três meninas, três gurias, e a minha mãe. Então, minhas duas irmãs, elas tiveram uma participação muito grande. Eu sou a mais nova, sou a caçula, então elas tiveram uma participação muito grande em toda a minha trajetória, em toda a minha formação. A minha irmã Suzana foi sempre minha inspiração como professora, ela é maravilhosa, ela como pesquisadora, sempre me apoiando, a gente trabalha junto nos projetos, no programa de extensão e bem-estar animal, sempre juntas. E a minha irmã Rosana também, uma pessoa muito sábia, muito inteligente, sempre me apoiou em todas as horas que, né, eu precisei dessa trajetória que eu te contei em poucos minutos aí. A Rosana sempre participou, me apoiando, me dando força, me admirando, assim como mulher, e eu admirando ela como irmã. E não posso dizer, né, minha mãe foi professora uma vida inteira, Gisele. Então, essa pessoa que eu sou, essa professora que eu sou, eu me espelho sempre na minha mãe, né? Ela é a minha... eu sou muito fã dela. Tudo que eu aprendi dessa arte, né, de ser professora foi com a minha mãe. Não é uma mulher da ciência acadêmica, né, mas é a mulher da minha vida. Tá? Ai, que lindo, que lindo. Obrigada por trazer esses exemplos de mulheres reais que construíram e constituem a tua história de vida, e é fantástico. As mulheres, né, Souza Mello, são belíssimas, são lindas. Obrigada por trazer esses exemplos de mulheres reais, né, que estão na tua vida, ainda estão, né, e que são exemplos para ti. Então, professora Denise, gostaria de agradecer imensamente, né, a tua participação aqui no Química em Arte, contando a tua história. Né, tu é um exemplo de mulher, né, de professora, de profissional, de mãe, de mulher. E eu não tenho palavras para agradecer. Desculpa alguma coisa, mas é que eu fico curiosa por querer saber, né? Esse quadro é para a gente estimular as meninas a estarem na ciência, mas também tem coisas que eu volto a reforçar, o Lattes não conta, né? E só numa conversa como essa que a gente consegue compreender um pouco melhor, entender um pouco melhor e saber da tua trajetória. Muito obrigada. Então, professora, para finalizar a nossa conversa, que está muito boa, qual o conselho ou dica que você daria para uma menina que pretende seguir a carreira, né, de medicina veterinária ou ciências biológicas ou pedagogia? O conselho que eu dou é persistir sempre, né? Buscar sempre mais, não se acomodar, não ficar satisfeito com pouco. Fez a graduação, vai para um mestrado, para um doutorado. Se quer seguir a carreira da docência, né? Daí se aperfeiçoa nisso. Se quer seguir a carreira profissional mesmo, mas sempre se aperfeiçoando. Não fica só, né? Não satisfaz só com a graduação. Porque o conhecimento hoje, né? Hoje o conhecimento ele é produzido muito rápido, ele é socializado muito rápido. E a gente não pode parar, né? A gente tem que estar sempre antenada, né? E querer aprender. Né? Quanto mais você sabe que não sabe nada. Então, você tem que estar sempre buscando, né? Nunca é demais. A graduação é um passo, aquele passinho lá, né? Depois da graduação, muita coisa tem que vir para você se tornar um profissional bom, né? Uma profissional sucesso que você imagina. Persiga seus sonhos, né? Não se acomode, faça cursos, lute, né? Se você tem capacidade, lute por aquele lugar que você quer. E assim, isso, né? E ocupe lugares, fale por todas as mulheres, mostre que as mulheres, elas estão aí para mudar esse mundo, né? Ou já estão mudando, já mudaram. É isso, o que eu digo para todos os meus alunos, independente, né? Eu digo assim, ó, não sosseguem, não fiquem sossegados com aquele pouquinho. Vão buscar mais para ser feliz. Claro que você tem que ser feliz, você tem que gostar do que faz e fazer o que gosta. Não adianta, né? Não agrade os outros, agrade você. Você tem que estar satisfeito, você tem que estar feliz e busque sempre respeitar os outros e ser respeitado.
e ser feliz, né? Nós temos que ser felizes. É isso que importa. Que lindo! Ai, que fantástico, que fantástico. E é verdade, é importante a gente ser feliz, fazendo o que gosta, estando com quem a gente gostaria de estar e tem que estar, e casando uma, duas vezes em várias vidas, né? Que bacana. Obrigada, Denise, pela tua participação aqui no projeto Química em Arte, e obrigada por contar e compartilhar um pouco da tua história.